A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós estamos na aula de número 40. Vamos prosseguir no estudo de Provérbios, capítulo 21. Na aula de número 38, nós falamos dos versículos 1 até o versículo 8. Na aula de número 39, nós falamos do versículo 9 até o versículo 17. Então, nesta aula de número 40, vamos começar Provérbios 21, versículo 18, que nos diz: o resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O versículo 18 está dizendo que quando o justo caminha no caminho da retidão, quem sofre o prejuízo é o ímpio. Porque o ímpio, ele vai andar no caminho errado. Um exemplo prático. Num comércio, o justo, ele vai fazer a coisa certa. Ele vai preparar o melhor produto, ele vai fazer a venda de maneira honesta. Do outro lado da rua, existe o ímpio que tem um comércio parecido, que vende os mesmos produtos, mas ele vende com desonestidade. No momento em que ocorre uma crise financeira e econômica, quando as pessoas precisam fazer escolhas melhores em relação à compra dos seus produtos, porque elas não têm dinheiro para dispor comprando algo que não presta, elas vão fazer uma comparação e um estudo melhor sobre onde comprar. E na hora de investir o pouco dinheiro que tem, elas vão investir no negócio do justo. E o ímpio sofrerá a falência. Em outras palavras, o resgate, o pagamento do preço pelo justo. Quem é o resgate do justo? É o ímpio. O dinheiro que não vai para o ímpio irá para o caixa daquele que faz o que é certo. E esse dinheiro que entrará no caixa da empresa daquele que é justo lhe servirá de resgate da sua situação de ruína, de dificuldade, de falência. Então eu dei esse exemplo para tornar um pouco mais fácil que, como assim o resgate do justo é o ímpio? O ímpio é aquele que vai pagar a consequência para que o justo continue recebendo as bênçãos de Deus. O ímpio sempre paga a consequência. Então, não é bom que você seja ímpio, porque quando você age com a falta de correção, você vai mostrar para as pessoas que estão à sua volta que é melhor andar com aquele que faz a coisa certa do que andar com aquele que é ímpio, porque as pessoas inteligentes, as pessoas sábias, elas vão sempre procurar os melhores resultados e elas vão se afastar do ímpio. Agora, se você é ímpio e vive o tempo todo dando, como dizem por aí, cabeçada na vida e quer continuar sendo o resgate do justo, aí é uma opção de cada um. Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Rixosa é aquela que entra em rixas, que entra em discussões. Iracunda é aquela que está cheia de ira, que vive irada com as situações da vida. Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 26, Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a recomendação de Paulo é que nós podemos ficar irados com uma pessoa, com uma situação que não foi bem, mas nós não podemos deixar que a ira domine sobre nós. Se a ira domina sobre nós e nós não conseguimos contar até 10, contar até 20, respirando fundo e dizendo: essa situação foi ruim,
o que essa pessoa me fez me irritou, mas eu vou tratar isso, então você é dominado pela ira. Você é consumido, a ira vai te consumir. Você pode até perder a vida, dependendo de como você manifesta a ira, contra quem você manifesta a ira e como está a pessoa naquele momento sobre quem você está manifestando a ira. Se você está com uma pessoa que está num dia mau, você pode perder a sua vida. Mas o versículo 19 fala que melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Eu fiz esses comentários sobre ira, para mostrar o quanto a ira é perigosa. Mas o sentido do versículo 19 é sobre o casamento com uma mulher que é rixosa e iracunda. Então veja que o provérbio fala que é melhor morar numa terra deserta. Deserta tem um calor intenso durante o dia, tem um frio intenso durante a noite, tem falta de plantas, falta de água, falta de recurso, é um lugar completamente desconfortável. O que o texto está dizendo é que é extremamente desconfortável para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, viver com você que é uma mulher e que age sempre com rixa e que dá lugar para a ira o tempo todo. Se você é uma mulher que está fazendo isso, não faça isso, porque o provérbio fala que é melhor ir para um deserto do que ficar perto de você. Esse versículo também pode ser interpretado pelo lado do homem. Você que é homem, que vive o tempo todo criando crises dentro do seu relacionamento com as pessoas à sua volta, que não domina sobre a ira, você também está criando uma situação e um ambiente onde é melhor morar no deserto do que com você. Então, é melhor morar em um lugar extremamente desconfortável, como o deserto, porque é extremamente desconfortável viver com uma pessoa que é briguenta, rixosa, que vive irada com a vida, com as situações. Esse versículo 19 está falando a respeito da mulher, ele está também relacionado com o versículo 9. Veja que é melhor morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Na aula de número 38, que nós fizemos o comentário do versículo 1 até o versículo 9, nós falamos a respeito desse versículo 9, dizendo que um canto de umas águas furtadas é uma casa alugada, uma casa improvisada, uma casa em que a pessoa fica morando de favor na casa de um parente, de um familiar, para ficar longe da mulher rixosa. E eu também comentei que uma pessoa que mora numa casa ampla e que não tem um lar pode vir a perder a sua família. Mas um lar de uma família em um casebre pode levar essa família que tem um lar a construir uma casa ampla, porque onde existe harmonia, amizade, amor, companheirismo entre as pessoas, onde existe um lar, existe possibilidade de crescimento e a pessoa pode sair do casebre para uma casa ampla. Mas uma pessoa que mora numa grande casa, mas não tem um lar, tem apenas uma reunião de pessoas que vivem em rixa, o que pode ocorrer é o inverso, a pessoa perder a casa ampla, dilapidar o patrimônio e a pessoa que é incomodada pode até procurar morar na casa de um parente de favor ou alugar um lugar, né, ou improvisar um lugar, tudo para ficar longe da pessoa rixosa. Então o versículo 9 tem uma relação com o versículo 19. O 19 ele repete a ideia, só que ele acrescenta a ideia numa outra perspectiva, de que o deserto é melhor.
Lá no versículo 9 ele fala uma casa de águas furtadas, um lugar provisório, um lugar alugado, um lugar de favor de um parente. Mas aqui fala que é tão ruim viver com uma mulher rixosa que é melhor ficar no deserto. Versículo 20: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Nós já falamos a respeito desse assunto quando comentamos o versículo 17 na aula de número 39. Na aula 39, o último versículo que nós comentamos foi o 17. E nós dissemos que necessidade padecerá o que ama os prazeres. Quem ama o prazer não tem domínio próprio. Nós citamos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que fala que todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem todas as coisas me convêm, ou seja, eu preciso ponderar o que eu estou vivendo na vida para decidir o que eu vou fazer agora. Quem ama os prazeres não tem essa capacidade de dominar sobre a situação. Ele é carregado pelo prazer. Então, o que ama o vinho simboliza alegria. A pessoa que gosta de viver o tempo todo alegre, o tempo todo feliz, vive fazendo festas e festas e festas, ela gasta o seu azeite, ou seja, aquilo que ela tem de mais valioso na sua cozinha, né? O azeite é citado na Bíblia como um elemento de riqueza, de prosperidade na mesa da pessoa, ou seja, aquilo que ela tem de mais valioso, ela gasta tudo, ela nunca vai enriquecer. E eu comentei no versículo 17, que foi na aula 39, que as pessoas que sabem o que convém são as pessoas que dominam sobre o prazer. Elas sabem que no momento de dificuldade elas precisam fazer uma administração dos seus recursos. E elas precisam ter o domínio sobre a quantidade que comiam, sobre o que compravam, para que elas sempre tenham aquilo que é necessário e nunca passem falta. Agora, quem ama os prazeres não tem domínio próprio. Ele consome, ele gasta tudo que tem de uma única vez. Come além do necessário nas épocas de fartura e nunca tem sobejo nas épocas de crises. Nós até comentamos de José do Egito, que quando o faraó teve o sonho de que haveria 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, ele orientou o faraó a guardar 20% de tudo que era coletado nos primeiros 7 anos. Ele disse que era para guardar o quinto, ou seja, 20% de tudo que tivesse sido colhido, e no tempo da fome, que foram os 7 anos seguintes, o Egito teve alimento para todos. Então esse versículo 20, ele repete o 17 de uma maneira diferente. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Por quê? O sábio, ele domina sobre todas as situações. Ele usa os recursos de maneira sábia, de maneira inteligente, sem se entregar aos excessos, aos abusos. Mas o homem insensato o devora. O insensato é aquele que não tem sensatez, não tem juízo, não tem bom senso. Ele recebe o alimento, ele come tudo no primeiro dia. Ele não faz um planejamento de comer de forma regrada, de comer de forma organizada. Acaba ficando acima do peso e depois acaba passando dificuldades. O insensato devora tudo. Tem dinheiro e não consegue fazer aplicação financeira, investimento. Por quê? Nunca tem dinheiro. Sempre tem que consumir, consumir, consumir e consumir. Se você tem o hábito de consumir demais, comece a pensar. O que você tem comprado é realmente o que você precisa ou você tem abusado das compras? Verso 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça
e a honra. Seguir a justiça, seguir as coisas certas na vida e a bondade, vai permitir que você encontre vida. Porque você nunca vai cruzar o caminho daqueles que fazem o mal. Seguindo a justiça, você vai se desviar dos que fazem o mal. Então você vai ter uma vida tranquila. Agindo com bondade, até as pessoas ímpias que detestam o justo não têm razão para persegui-lo. Então, agindo com a justiça e com a bondade, você encontra a vida, justiça e honra. 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Esse versículo 22 é muito forte, a mensagem que ele nos traz. A mensagem do versículo 22 é que a sabedoria, ela tem um valor incalculável. Com a sabedoria, você pode chegar em uma cidade onde existem pessoas muito fortes e você consegue derrubar a força em que eles confiam. Veja que os gregos tiveram sabedoria para invadir a cidade dos seus inimigos. Os seus inimigos tinham uma forte muralha em volta da cidade. E os gregos não conseguiam entrar naquela cidade porque as muralhas eram muito fortes. Mas eles tiveram uma ideia. Eles mandaram uma carta dizendo que eles estavam se rendendo e que eles aceitavam que os seus inimigos eram vitoriosos. E eles disseram que queriam entregar um presente para os seus inimigos. E esse presente era um grande cavalo de madeira. E dentro desse cavalo de madeira eles colocaram os soldados. E colocaram esse soldado na porta da cidade dizendo: recebam o nosso presente. Quando os inimigos abriram a porta, não viram nenhum soldado, puseram aquele cavalo de madeira para dentro da cidade. Durante a noite, aqueles soldados gregos saíram e começaram a matar o povo da cidade e abriram os portões para que o exército depois da Grécia pudesse entrar naquela cidade e vencer a força dos seus inimigos. Esse é um exemplo de que a sabedoria, a estratégia, a inteligência vence a força. Então, a sabedoria, ela derruba a força em que o próximo confia. Por isso, o valor da sabedoria é imenso. Buscar a sabedoria faz com que você veja respostas e soluções onde as pessoas dizem que não há solução e resposta. Você vence até o mais forte, tendo sabedoria. Verso 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Preste atenção naquilo que você fala. Se você só tem palavras más para dizer, não fale. Você vai receber o livramento de angústias. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. Versículo 24, mais uma vez, está falando sobre o pecado do orgulho e da soberba. No versículo 4, fala sobre isso. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Na aula de número 38 nós comentamos sobre isso. O olhar altivo e o coração orgulhoso. E aqui no versículo 24, mais uma vez o capítulo 21 condena esse pecado de soberba, de presunção. Soberbo é aquele que se acha pleno, aquele que acha que governa sobre tudo. Presumido é aquele que olha para si mesmo presumindo que é melhor do que o próximo.
Veja que o provérbio fala que essa pessoa soberba e presumida, ela tem que ser chamada de zombadora. Né? Uma pessoa que zomba é uma pessoa que ridiculariza o próximo. É isso que o soberbo e o presumido faz. Ele diminui o próximo. Ele vê o próximo como se fosse menor do que ele. Ele é um zombador. Ele trata as pessoas com indignação e trata as pessoas com soberba. O conselho aqui do versículo 24 é: se você vê uma pessoa soberba e presumida, fique longe dela, porque ela é uma pessoa zombadora. Ela vai zombar de você. Ela vai dizer para você que você é menos. Ela vai querer colocar em você um complexo de inferioridade, dizendo que você é menos, que você sabe menos, que você não tem capacidade. Mas o que essa pessoa fala, o versículo 24 está nos ensinando. O soberbo e o presumido, ele é apenas um zombador. Ou seja, quando você vê uma pessoa que vive fazendo piada dos outros, fazendo piada de tudo, você sabe que aquilo é apenas uma piada. O que um zombador faz é falar coisas sem valor. Uma piada não tem força, ela não tem valor. Contra a palavra de Deus que fala que você é a imagem e semelhança dele. Quem é o soberbo? Quem é o presumido para apontar o dedo para você e dizer que você é menos, que você sabe menos, que você não é digno? Você é digno. Você é honrado. Você é amado por Deus. A palavra fala isso a teu respeito. Então, o soberbo e o presumido, talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa que está passando por uma situação no seu local de trabalho ou dentro da família em que algum soberbo e presumido fala que você não é nada, que você não vai conseguir nada. Mas não escute essa pessoa, ela é apenas um zombador. Ou seja, uma pessoa que está falando de coisas que não sabe, é um zombador. O versículo 24 fala: o soberbo e o presumido, o nome dessa pessoa ele é apenas um zombador. Escute o que Deus fala a seu respeito. Você é amado, você é amada, você é honrado, você é honrada porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. E fuja da pessoa arrogante, da pessoa soberba, da pessoa presumida, porque ela é uma pessoa zombadora. Fique longe de rodas de pessoas que são assim, para que você não se contamine em ser assim. 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então veja que um preguiçoso, ele não vai realizar os seus desejos. Ele vai ficar sempre com a sensação de que quer alguma coisa, mas ele vai acabar morrendo de desejo. Por quê? Porque ele não quer fazer o seu trabalho. Não quer trabalhar. Nós estamos vivendo uma geração de muita preguiça. Muitas pessoas têm reclamado de muitos homens, dizendo que eles são muito preguiçosos, que eles não querem fazer a parte que lhes cabe. Então, a preguiça, ela é uma consequência da tecnologia. É tudo internet, é tudo um aplicativo para você pedir comida pronta. É sempre o consumo do refrigerante, porque dá trabalho de você preparar aquele suco que é natural, que vai trazer saúde para sua família. E de preguiça em preguiça, a pessoa não consegue o corpo que gostaria de ter, ganha uns quilos a mais. De preguiça em preguiça, a pessoa fala: eu não vou fazer a corrida, eu não vou fazer a academia. De preguiça em preguiça, a pessoa fala: eu não vou buscar instrução, conhecimento. Então, na hora de tomar uma decisão, vai tomar decisões erradas. Vai sofrer falência no seu negócio. De preguiça em preguiça, você vai vivendo uma vida miserável. Imagine que você deitou-se com
a preguiça em pessoa. E você começa a ter vários filhos. E esses filhos são os preguicinhas. E esses preguicinhas ficam à sua volta, todos dizendo: faz aqui para mim, faz aqui para mim, faz aqui para mim. Você consegue imaginar uma cena dessa? Em que você vive no meio da preguiça e de vários preguicinhas? Em que você tem que trabalhar por 10, por 20? Então o versículo 25 traz uma recomendação. Fuja da preguiça. Lá em Provérbios, no capítulo 6, está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Vê que ela não tem chefe, nem líder, mas mesmo assim ajunta no verão, para não ter falta no inverno. Lá em Provérbios, no capítulo 13, vamos ver aqui, no capítulo 13, no verso 4, está escrito: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. A alma do preguiçoso é aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, é o centro das vontades, o centro das emoções. O preguiçoso só deseja, ele não alcança nada. Mas só quem é diligente, aquele que faz o que tem que ser feito, é que engorda. Voltando para o capítulo 21, aqui no versículo 25, o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. 26. Todo dia avidamente cobiça. O versículo 26 ainda está falando do preguiçoso. Todo dia avidamente ele cobiça, mas o justo dá e nada retém. Ou seja, o justo, que é aquele que trabalha, ele tem fartura. Ele pode dar tranquilamente e não reter nada, porque ele tem em abundância. E tem em abundância porque ele trabalha. Verso 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Veja que o versículo 27 está falando que quando um ímpio, aquele que faz as coisas erradas, oferece um sacrifício para Deus, Deus considera aquilo como abominável, como algo nojento. O próprio Jesus disse: quando você vier até o altar para ofertar e lembrar que tem uma querela com o seu irmão, vai até ele e conserta, e depois volta e entrega a sua oferta, o seu sacrifício. Então nós vemos que o Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Aquele que carrega a mágoa no coração e não perdoa a ofensa que recebeu, está agindo como um ímpio. De nada vai adiantar você chegar na igreja e oferecer a sua oferta a Deus, porque Deus vai olhar a você e vai dizer: você já perdoou o seu irmão? E você vai dizer: eu não perdoei. Quando você faz isso, por mais que você esteja dentro da igreja, você é um ímpio. Você está fazendo o que é incorreto. Conhecer a palavra, conhecer o evangelho, conhecer a escritura não torna você sábio, não torna você justo. O que torna você justo é praticar a palavra. Então, quando você não pratica, você é o ímpio. Oferecer o sacrifício para Deus nessa condição é abominação. Agora, pior do que isso é, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Veja que o versículo 27 ele tem duas partes. Se você não faz a coisa certa e faz um sacrifício para Deus com boa intenção, eu não perdoei aquela pessoa porque ela me ofendeu, mas eu quero agradar a Deus e quero fazer uma oferta. A sua intenção é limpa. E mesmo com intenção limpa, o fato de você ter uma coisa de ímpio faz com que Deus considere o sacrifício abominável. Pior do que isso é quando a pessoa oferece o sacrifício com intenção maligna. Vou entregar essa oferta para Deus porque eu quero que Deus atenda o meu pedido de sair com a mulher do meu vizinho, por exemplo.
a intenção é completamente errada, é completamente errônea. Tem pessoas que pensam, por incrível que pareça, tem pessoas que pensam que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada mágica, que ele é um Deus que você pode comprar com dinheiro ou com a promessa de um sacrifício para que você consiga tudo o que você quer. Deus não é assim. Deus, ele é justo. Ele tem princípios que estão nos seus mandamentos. Quando você tem uma intenção maligna e você oferece um sacrifício a ele, ele nem recebe. Ele recebe muito menos do que ele já não recebe a oferta daquele que tem a intenção pura, mas está fazendo algo errado. Pior ainda, quando você faz um sacrifício com intenção maligna. Verso 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então veja, a testemunha mentirosa perecerá. Ou seja, mentira sempre vai ser descoberta em algum momento. Se você fala uma mentira, em algum momento você vai ser humilhado e envergonhado em razão da mentira que você contou. Agora, o homem que ouve falará sem imputação, ou seja, aquele que presta atenção antes de falar, ele vai falar de maneira sábia, porque ele prestou muita atenção no que as pessoas falaram. Quantas pessoas falam antes de ouvir e acabam falando bobagem? Você encontra um colega de trabalho e você faltou em uma reunião ontem. E esse seu colega de trabalho vem conversar com você para te pedir uma informação para resolver um problema de hoje. E aí quando ele está chegando perto de você dizendo: "Oi, tudo bem?", você fala: "Antes de você falar qualquer coisa, eu quero dizer que eu não fui na reunião de ontem porque..." E você começa a apresentar sua justificativa. E aquele seu colega diz para você: "Eu também não fui na reunião, mas eu não ia te falar nada. Eu só vim te perguntar como que resolve esse problema." Percebe que você deu uma informação para ele de que você não foi na reunião porque você falou antes de ouvir o que ele tinha para dizer a você? Então, o homem que ouve falará sem imputação. Ou seja, se você tivesse só ficado quieto, ele ia dizer para você: "Me explica como que funciona isso." Você ia explicar e não ia precisar dizer que não foi na reunião. Agora, se ele quiser usar essa informação contra você, muito embora ele também não tenha ido, ele pode usar, ele pode criar uma situação e dizer em que ele é beneficiado, porque, por exemplo, ele pode entregar um presente para a pessoa que é teu líder e ganhar um ponto com essa pessoa. E depois ele fala: "O fulano nem foi na reunião. E como você não deu o presente para ganhar um ponto, você pode ficar em uma situação prejudicial a você porque você falou sem antes ouvir." Verso 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, o homem ímpio é aquele que endurecer o rosto fala sobre ficar emburrecido. Quando passa por uma situação ruim na vida, o homem que é ímpio, que não usa sabedoria, ele fica emburrado. Ah, não deu certo. E ele não procura resolver o problema. Agora, o reto, ele considera o seu caminho. Ou seja, a pessoa que é reta, ele fica pensando: o que eu fiz de errado? Ela fica considerando: eu fiz assim, 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 e eu cheguei nessa conclusão. O resultado que eu tive foi esse. Mas se eu tivesse feito diferente? O reto considera o seu caminho. Seja uma pessoa reta. Fique considerando o seu caminho. Você está onde está hoje por quê? O que você fez de errado? O ímpio só fica emburrecido, ele endurece o seu rosto. Endurecer o rosto não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema
é você ser sábio, é você ser reto, é você considerar o seu caminho e ver o que você precisa mudar. Assuma o compromisso de ser 1% melhor todo dia. E você fazendo isso vai ter bons resultados em qualquer área da sua vida. Seja melhor no seu casamento, seja melhor nos seus relacionamentos, seja melhor com você mesmo em relação aos seus gastos. Crie uma poupança, coloque uma reserva de emergência, comece a investir dinheiro, comece a investir na leitura da palavra, comece a investir na oração, comece a investir no jejum, comece a investir no treinamento do seu corpo físico, frequentando uma academia de maneira constante, levando isso como um estilo de vida em que você tem saúde o tempo todo. E você vai ter bons resultados. Verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O versículo 30 e o versículo 31 formam um conjunto, dizendo que o Senhor é imbatível. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Nós dissemos, comentando outros versículos, que o homem sábio, ele consegue derrotar o exército inimigo. Vamos ver aqui. Aqui no versículo 22, ó, nós dissemos: a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Então, como o mesmo comentário que nós fizemos do versículo 22 no começo desse vídeo, se aplica aqui. Nós dissemos aqui no versículo 22 que o sábio, ele consegue derrubar a cidade dos fortes. Nós contamos sobre o presente do cavalo que os gregos entregaram para os seus inimigos e colocaram os seus soldados dentro do cavalo de madeira. Mas isso serviu contra inimigos humanos. Porque contra o Senhor não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra ele. E você pode preparar o cavalo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, Deus ele vence, ele é imbatível. Se você estiver na orientação de Deus, ninguém vence você. Essa é a palavra de hoje, essa é a aula de número 40. Terminamos o livro de Provérbios, o capítulo 21 de Provérbios. Vamos prosseguir na meditação dos próximos capítulos. Provérbios tem 31 capítulos, então nós temos mais 10 capítulos até chegarmos no capítulo 31. Você que gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, divulgue com as pessoas da sua família, os seus amigos, para que a divulgação da palavra de Provérbios venha frutificar na vida das pessoas à sua volta e todos recebam conhecimento e instrução, temor ao Senhor e sabedoria para uma vida mais feliz, para uma vida melhor. Deus abençoe, paz de Jesus, amém.